Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que tá lendo, vendo, ouvindo. Desculpa, gente. Você que tá ouvindo de noite. Boa noite, boa tarde. Vamos chegando, anotando as coisas. Paramos ontem em 1 Samuel 8. E hoje nós vamos ler 1 Samuel 9. Vou orar logo para começar, porque hoje eu me atrasei. Então era para eu almoçar, ainda não almocei. Então, se vocês ouvirem um barulho estranho, vocês já sabem. Paizinho, obrigada mais uma vez pela misericórdia do Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada porque nós estamos vivos. Obrigada porque o Senhor é bom, sabe? Acima de tudo, o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom. Nós não merecemos, mas o Senhor é bom. Esteja conosco neste momento. Seja o Espírito que nos auxilia, nos ensina, nos dá discernimento. Peço novamente a frota dos seus anjos, os anjos do meu Pai, na porta, na janela, no caminho, na casa, onde essa pessoa estiver. Guarde, proteja, livre ela, a casa dela, a família dela. Passe com seu sangue protegendo, guardando, livrando, em nome de Jesus. Amém. Bora lá, então? 1 Samuel 9. Você que chegou agora, não acompanhou nada, nunca leu a Bíblia. Então, 1 Samuel, nós estamos lendo a história do primeiro rei, que foi Saul. E como isso sucedeu, antecedeu. E aqui nós vemos um contexto que o povo de Israel pediu para Samuel um rei, quando na verdade o rei deles era o Senhor Deus. E aí eles estão passando por esse processo de Deus mostrar a Samuel quem será o rei. Passar essa transição de juiz / profeta para uma monarquia, um rei. Então bora lá. Samuel se encontra com Saul. Havia um homem importante chamado Quis, da tribo de Benjamim. Quis era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afiá, o qual era descendente de Benjamim. Quis tinha um filho chamado Saul, que era de uma boa aparência como nenhum outro jovem israelita. Também era o mais alto. Certo dia, os burros de Quis se extraviaram. Então Quis disse a Saul: pegue um dos servos, vá procurar os burros. Saul saiu para procurá-los. Ele andou pelas montanhas de Efraim e pela região de Salissa, mais ao sul, e o servo não conseguia encontrá-lo. Então eles foram até a região de Salim, mas eles não encontraram ali. Depois passaram para a terra de Benjamim, mas ali não encontraram os burros. Finalmente, quando chegaram na região de Zuf, Saul disse ao seu servo: voltemos, pois meu pai começará a se preocupar conosco, mais do que com os burros. Mas o servo respondeu: na região há um homem de Deus, a quem o povo respeita. Tudo o que ele diz se cumpre. Vamos até a cidade, talvez esse homem diga para onde ir. Saul disse ao seu servo: podemos ir. Mas o que daremos a esse homem? Não temos nenhum presente nem comida em nossas bolsas. O que lhe daremos? E o servo respondeu: olha, aqui tem um pouco de dinheiro. Se dermos isso ao homem, ele dirá para onde devemos ir. Antigamente, está entre parênteses, 9. Antigamente, os israelitas chamavam os profetas de videntes. Quando queriam pedir alguma coisa a Deus, diziam: vamos ao vidente. Saul disse ao seu servo: vamos. E aqui, eu acho que não vai estar aqui, mas eu vou dar um outro parênteses. Que na tradição antiga, não era comum você ir ao vidente, ao profeta, ou ao sacerdote sem levar nada. Então, eles perguntaram: o que nós podemos dar? Eu não sei se vai passar aqui novamente, não lembro se vai passar aqui na Bíblia, mas eu estou explicando a vocês.
porque era uma questão de honra e uma questão de você valorizar aquilo que a pessoa carrega. Então, você sabe que a pessoa tinha, né, no caso, vidência, no caso, tinha revelação do Senhor, você não ia com as mãos vazias, porque era uma desonra comparecer perante a pessoa, quanto um sacerdote que está com você perante ao Senhor, e também quanto um profeta que representa o Senhor e dá o direcionamento de mãos vazias. É uma falta de respeito, princípio de honra. Então, por isso que eles se indagaram. O que nós podemos fazer? 10. Saul disse ao seu servo: boa ideia, vamos. E foram para a cidade onde estava um homem de Deus. Quando iam subindo pelo monte, Saul e o seu servo encontraram umas jovens que iam tirar água e perguntaram a elas: se encontra aqui o vidente? As jovens responderam: sim, aqui está mais adiante. Acaba de chegar hoje. Alguns estão com ele para celebrar o sacrifício no lugar de adoração. Se vocês forem até a cidade, encontrarão ali. Se vocês se apressarem, poderão alcançá-lo antes de comer. O vidente é encarregado de dar graças a Deus pelo sacrifício. Portanto, as pessoas não começarão a comer até que ele chegue. Rápido, apresse-se para alcançá-lo. Saul e o servo começaram a subir a colina. E ao chegar na cidade, viram Samuel se dirigindo a eles. Ele saindo da cidade a caminho do lugar de adoração. No dia anterior, isso é um ponto, tá? No dia anterior, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã, a esta hora, enviarei um homem da tribo de Benjamim a você. Deverá ungí-lo e nomeá-lo como um novo líder sobre o meu povo. Ele salvará Israel dos filisteus. Tenham visto meu povo e ouvido o seu lamento. Samuel viu Saul e o Senhor disse a Samuel: este é um homem que lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul se aproximou para pedir informação a um homem que estava perto da porta. Esse homem era Samuel. Saul disse: desculpe-me, poderia me dizer onde está a casa do vidente? Samuel respondeu: eu sou o vidente. Sigo a direção do lugar da adoração e logo alcançarei você. Você e seu servo comerão comigo e pela manhã os deixarei regressar para sua casa. Ali responderei todas as suas perguntas. E não se preocupe com os burros, porque que se extraviaram há 3 dias já foram encontrados. Mas todos os Israel estão à procura de algo que é você e sua família. Acho isso incrível. Você se depara com uma pessoa e a pessoa vai lá e fala aquilo que você está fazendo. No caso, no sentido, né? Fala aquilo que você está procurando. E eu acho incrível como é que Deus revela para as pessoas as coisas. 21. Saul respondeu: mas eu sou da tribo de Benjamim. A tribo... Aqui na minha tradução tá mais pequena. Mais pequena em Portugal não é errado. Mas eu fui acostumada a falar que mais pequena é errado. Então, menor de Israel. E a minha família é a menor da tribo de Benjamim. Porque disse que Israel me procura. Então Samuel levou Saul e o seu servo para comer. Por volta de 30 pessoas tinham sido convidadas para aquele banquete. Samuel deu a Saul e ao seu servo um lugar de honra na mesa e disse ao cozinheiro: traga a carne que lhe dei, a parte que te disse que eu guardasse. E o cozinheiro tirou a coxa, a cauda gorda e pôs na mesa diante de Saul. Samuel disse: coma a carne que foi lhe servida. Ela foi separada para você comer neste momento em que eu convoco o povo. Assim foi como Saul comeu com Samuel neste dia. Depois desceram do lugar da adoração e voltaram para a cidade. Samuel preparou uma cama para Saul no terraço, e Saul foi dormir. De manhã cedo, Samuel chamou Saul e lhe disse: levante-se, é hora de partir. Saul se levantou e saiu daquela casa com Samuel. Enquanto Saul caminhava com seu servo e com Samuel perto dos limites da cidade, Samuel disse: diga ao seu servo que vá em frente, mas você fique aqui por um tempo, porque eu tenho que lhe dar uma mensagem da parte de Deus. Pausa, vamos beber água. Bom dia, bom dia.
Samuel consagra Saul. Samuel pegou um frasco de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Depois o beijou e disse: O Senhor o escolheu para ser líder do seu povo. Você será o líder do povo de Deus e os salvará dos inimigos que estão ao seu redor. Aqui está um sinal que confirmará o que eu disse. Depois de você ir embora, encontrará 2 homens perto do sepulcro de Raquel e de Zelza, no território de Benjamim. Eles lhe dirão que alguém encontrou os burros que procura. Também dirão que o seu pai está preocupado com você. E se pergunta o que deve fazer para encontrar você. Dali você seguirá o Tabor até onde está o carvalho, e ali encontrará 3 homens que estão a caminho de Betel para adorar a Deus, levando suas ofertas para o santuário. Um deles levará 3 cabritos, e o outro 3 pães, e o outro 1 odre de vinho. Os 3 homens saudarão e lhe oferecerão 2 ofertas de pão para consagrar, e você aceitará. Depois irá a Gibeá de Deus, onde se encontra um forte filisteu. Quando você chegar, sairá a recebê-lo um grupo de profetas no lugar de adoração. Eles virão profetizando, tocando harpas, pandeiros, flautas e liras. Então o Espírito do Senhor virá sobre você com um grande poder e acontecerá uma mudança em você. Será uma pessoa diferente e começará a profetizar sobre eles. Vamos dar um ponto aí. Eu me lembrei agora uma conexão lá na frente em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor diz que é para os apóstolos permanecerem naquele dia até que eles fossem revestidos com o poder do Espírito Santo. No caso, Deus iria subir, era necessário que Deus subisse para que o Espírito Santo descesse. João. E aí depois em Atos o Senhor fala que eles precisavam esperar todos juntos ali para serem revestidos do poder. E ali começou o ministério da igreja do Senhor. E aí eu lendo aqui agora, me veio esse insight no seguinte: o Saul foi escolhido pelo povo, tá? Saul foi pedido pelo povo, mas o Senhor separou ele para ele ser o líder. Óbvio, eu não sei a questão espiritual que tem por trás, ainda não estudei, mas eu sei que se na palavra fala que ele era um dos mais altos daqui para cima, possivelmente Deus utilizou isso também, porque para um rei, a primeira impressão é força. O rei precisa demonstrar força, o rei precisa demonstrar liderança, o rei precisa se destacar de alguma forma, tá? Hoje em dia nós vemos um pouco de diferença porque a linhagem real é sanguínea, mas antigamente, principalmente na época em que o povo ia à guerra, dos vikings e muito antes, eles escolhiam os homens pelo seu porte físico. Isso fazia muita diferença, porque aparentemente uma pessoa mais forte demonstra muito mais força do que uma pessoa menor, magra, que demonstra mais fraqueza. Então aqui na palavra do Senhor diz que Saul, do ombro para cima, era mais alto que todos. Então, basicamente, todos chegavam aqui em Saul. Se Saul tivesse um pescoço longo, porque tem gente que tem um pescoço pequeno. Eu, por exemplo, eu acho que eu tenho um pescoço longo. As pessoas eram no mínimo uns 30 centímetros mais abaixo que Saul. E isso faz muita diferença, principalmente em campo de guerra, até porque naquela época existiam gigantes. Então, acredito que Deus escolheu Saul também por esse propósito. Óbvio, tem a questão de ele ser o menor da tribo dele, a menor tribo. Então, Deus tem os seus meios. Ainda não estudei o porquê do lado espiritual possa ter acontecido isso, mas eu entendo que Deus já sabia, e esse fator de Saul ser maior foi um fator que Deus escolheu principalmente para poder dar ênfase. Se Deus deu ênfase é porque tinha alguma importância dentro disso. Tanto é que depois nós vamos ver o substituto dele, que era menor, que é Davi, que Deus utiliza justamente para confundir. Então, Deus tem um senso de humor incrível. Eu falo com as meninas que eu discipulo, que Deus é incrível, assim, olhando as nossas histórias, olhando o que nós passamos, nós ficamos pensando, caraca, Deus, eu nunca pensei nisso. E Deus tem disso, de fazer algumas coisas para confundir. E aí, nesse quesito,
Voltando agora para a palavra, então, quando ele fala, então, o Espírito do Senhor, tá? Nós sabemos que o Senhor tem 7 espíritos. Se você não sabia, tá sabendo agora. Existem 7 espíritos do Senhor. E existe o Espírito Santo do Senhor, tá? Os 7 espíritos do Senhor é mencionado... Ai, não lembro a passagem. Mas o espírito de temor, o espírito de sabedoria, o espírito de discernimento. São 7 espíritos do Senhor. E aqui diz que o Espírito do Senhor veio e se apossou dele. E a mesma coisa nós vemos em Atos, que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo do Senhor, veio e tomou toda a comunidade. Eles começaram a falar línguas, vinham ventos como forte e impetuoso, em forma de língua e fogo. Então, ninguém começa, o ponto que eu queria falar, ninguém começa algo sem antes for revestido do Espírito Santo, o Espírito do Senhor. O Senhor, antes de te dar qualquer coisa, antes de te preparar para um chamado, antes de te, sei lá, se você tem um chamado para nações, ou se você é um evangelista, ou se você tem um chamado para ser um profeta, para ser um pastor, para ser um apóstolo, ou simplesmente você só é uma pessoa normal, como eu e qualquer outra pessoa, porque eu não tenho nada disso, gente, sou uma pessoa normal, sou apenas uma discípula do Senhor. Antes de você começar o seu chamado ministerial, ou antes de você começar qualquer coisa, peça revestimento do Espírito Santo do Senhor. Por quê? Quando você for entrar em guerras espirituais, você precisa ser revestido com o Espírito Santo. Para você começar qualquer coisa, você precisa ser revestido do Espírito Santo. Tá? Não estou falando que você precisa necessariamente profetizar e falar em línguas, porque aqui está escrito que o Saul ia começar a profetizar junto com eles. E aqui estava dizendo que acontecerá uma mudança. Então, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo do Senhor, há uma mudança. Essa mudança é o quê? Que você passa a ser revestido pelo Espírito do Senhor. E isso te dá autoridade no mundo espiritual, isso te dá força no mundo espiritual, e isso te capacita no mundo espiritual. Porque as coisas naturais você não consegue entender, ou na verdade as coisas naturais são muito fáceis de entender. Agora, as coisas espirituais você só consegue entender se você estiver revestido do Espírito Santo. Por isso que a palavra do Senhor diz que as coisas naturais se discernem no natural e as coisas espirituais se discernem no espiritual. Então, para você entrar em guerras espirituais, você precisa estar revestido. Ah, Edilene, então quer dizer que eu comecei agora, acabei de me converter, então eu não posso falar de Deus? Pode, deve. Porque lá em Mateus 5, não lembro, mas lá em Mateus diz que o nosso chamado é ir por todo mundo, pregando o evangelho, levando a palavra do Senhor, batizando com água e o Espírito. Então, todos têm chamado de id. Se você tem crise de, eu não sei qual é o meu chamado, o id é um chamado. Todo mundo tem esse chamado. Só que para você fazer qualquer coisa que seja voltado para esse contexto, você precisa do revestimento. Então eu preciso falar em línguas? Não necessariamente. Então eu preciso ser ungido igual Saul foi? Não necessariamente. Então eu preciso... Não. Você pode simplesmente chegar no teu quarto, orar a Deus e pedir: Deus, me reveste com o seu Espírito. Deus, me batiza com o seu Espírito. Deus, me fortalece com o seu Espírito. E Deus vai te capacitando, vai te fortalecendo. Ao nível que você vai... Conforme você vai aumentando no seu nível de trabalho ministerial, Deus vai sim capacitando de uma forma diferente. Deus vai derramando unções diferentes também. Outra português hoje está maravilhoso. Então, sim, se você for um pastor, um apóstolo, um bispo, um profeta, um mestre, você vai ser ungido. Porque você vai ter de ser ungido para ser consagrado ministerialmente, para servir no ministério. Mas, se você é uma pessoa comum, não necessariamente você vai ser ungido pelo seu pastor. E não necessariamente você precisa que o seu pastor fale: vai lá, meu filho, você está abençoado. Não. Às vezes tem alguns chamados que sim. Por exemplo, eu tenho vontade de fazer missão. Sim, aí você vai conversar com o seu pastor, óbvio, claro, evidente. E aí o seu pastor, que é o profeta da casa, vai receber do Senhor, o Espírito Santo, a orientação de como orar para você. Às vezes sim, pode ser que ele te unja de alguma forma ou não. Então, assim, isso é muito relativo. Mas um contexto que eu quero falar é que toda obra que você for começar, na verdade, tudo que você quiser fazer ou começar a fazer, ore ao Senhor. A partir do momento que você orar ao Senhor e pedir o revestimento do Espírito Santo,
o Senhor derrama sobre nós o revestimento do Espírito Santo. E aí sim nós estamos aptos para poder fazer serviços espirituais. Porque aqui diz claramente, acontecerá uma mudança em você. Óbvio que nesse contexto é de reinado. Então é óbvio que Samuel tinha que ungir Saul, e é óbvio que Saul ia receber do Espírito Santo de uma forma totalmente diferente que eu e você, e que ia haver uma mudança muito drástica, e que ele iria profetizar, porque era necessário ele fazer aquilo, porque ele ia ser o primeiro rei ungido e levantado daquela nação. Agora, se sou eu, só quero fazer um evangelismo normal, eu quero, sei lá, andar, levar a palavra do Senhor aqui ou em qualquer lugar na internet, eu oro o Senhor no meu quarto. Eu posso falar com o meu pastor? Com certeza, se você sentir, você deve. Pastor, o que você acha disso? Pastor, você pode orar por mim? Eu sou pastor. Né? O pastor é responsabilidade. Ou às vezes eu ainda não estou nesse nível de não estou congregando em nenhuma igreja. Tem alguém que você... Bom dia, Cleito. Tem alguém que você acredita que espiritualmente talvez seja mais experiente que você, ou que talvez tenha mais revelação com o Senhor, ou talvez teu pai, ou talvez tua mãe? Não sei. Qualquer pessoa que você acha e acredita que tenha talvez um discernimento espiritual maior, ou tenha uma autoridade maior, e você se sente mais confiante em pedir para que aquela pessoa ore para você do que simplesmente você orar pelaquela pessoa, você orar sozinho, faça isso. Bom dia, Luciano. Bom dia, Tatá. Eu tô aqui dando um contexto de 1 Samuel 10, e aqui eu tô explicando para as pessoas, se vocês quiserem voltar depois lá no YouTube para ver, qual é a importância de você começar, antes de você começar qualquer coisa, você ser revestido. E eu li aqui que nesse contexto, no 1 Samuel 4, cadê? 1 Samuel 5, na verdade. Deus fala que Saul iria encontrar uns homens tocando harpas, e que a partir dali, no 6, ia acontecer uma mudança nele, e que o Espírito Santo do Senhor ia pairar sobre ele, no caso ele ia ser tomado pelo Espírito Santo do Senhor, ia haver uma mudança e Saul ia começar a profetizar sobre eles. E aí, neste contexto que eu estou explicando aqui, que eu acabei de falar, para finalizar, é que é muito importante nós começarmos qualquer coisa que seja voltado para a obra do Senhor mesmo, ou qualquer coisa que você sinta vontade de fazer, de você orar. A importância de você orar, porque o Espírito Santo do Senhor deve estar conosco. Porque espiritualmente é pesado. E aí agora eu posso até falar experiências que eu tive em questão espiritual. Quem tem mais entendimento ou mais experiências espirituais passa por coisas espirituais que, se você não tiver um entendimento, porque eu não tô querendo dar detalhe, você pode sofrer muito ataque. Eu não sei se vocês já repararam, mas quando eu começo a orar aqui, eu sempre oro para que Deus envie os anjos, para que Deus proteja a nossa casa, nossas vidas, nossas famílias, proteja tudo que é nosso. Porque às vezes as pessoas não entendem, mas a partir do momento em que você se coloca para orar por alguém, ou você se coloca para compartilhar até uma mensagem qualquer, um versículo qualquer, no seu status, isso é uma batalha espiritual, no sentido de você estar fazendo uma coisa espiritual que muitas pessoas não entendem que é espiritual. Por mais que você ache que é natural, não é natural. Então nós temos que pedir o revestimento do Senhor em tudo que nós formos fazer, espiritualmente e físico também. Por exemplo, eu vou trabalhar, o Luciano trabalha por aqui, rodando Portugal e Europa. Orar a Deus, Deus me leve em segurança, Deus me traga em segurança. Porque às vezes um simples acidente a gente acha que não é nada, mas pode ser espiritual. Então, hoje eu comecei um trabalho X. O Cleito também, inclusive o Cleito também trabalha com entrega. Ó, que coincidência. O Cleito e o Luciano trabalham com caminhões. Só que o Luciano aqui. E hoje eu vou fazer entrega X. Orar a Deus. Deus me guarde, me proteja, me livre de todo mal. Senhor, eu vou fazer hoje um trabalho. Orar a Deus. Eu, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas eu e o Hélito estamos começando com um projeto de uma marca cristã, de roupa cristã mesmo. E nós oramos, estamos orando, pedi a minha pastora que me batizou, vou pedir meus pastores aqui da minha igreja local para orarem por isso, já pedi minha mãe, já pedi meu pai para orarem por isso, para nos cobrir com isso. Porque antes de você fazer qualquer coisa, é importante que você esteja sobre o Espírito Santo do Senhor.
Porque a partir daí você está protegido espiritualmente e protegido fisicamente também. Então eu quis dar essa pausa para poder falar a importância de, antes de você começar qualquer coisa na sua vida, seja físico, seja um trabalho, ou seja espiritual, que eu dei o exemplo, eu quero, sei lá, falar da palavra do Senhor aqui no YouTube, eu preciso ser consagrado, eu preciso ser ungido, eu preciso que o meu pastor fale que eu vou? Não necessariamente. Mas se você sente no teu coração, conversa com o seu pastor. Eu não tenho um pastor. Eu não me sinto confortável de falar com o pastor. Caça alguém, uma tia do coque, qualquer pessoa que você sinta vontade. E ora primeiro você em casa, pedindo a Deus, óbvio. E se você não se sentir confortável em orar, porque eu sei que tem gente que não se sente confortável em orar, não sabe orar, peça alguém para orar por você. Porque é importante começar qualquer coisa, antes de começar qualquer coisa, pedir o Espírito Santo do Senhor para estar conosco. Então, bora lá. 1 Samuel 10, 7. Vou dar uma pausa se vocês quiserem comentar qualquer coisa aqui, enquanto eu bebo água. Bora lá, então. 1 Samuel 10, 7. Depois... eu vou voltar para ler para vocês entenderem. Você será uma pessoa diferente e começará a profetizar com eles. Depois poderá fazer o que achar melhor, porque Deus estará com você. Vá até Gilgal antes de mim. Ali me unirei a você para apresentar sacrifícios. Que deve ser queimado completamente as ofertas de manjares. Mas espere ali 7 dias até eu ir lhe falar com você o que você deve fazer. Dá uma pausa aqui. Foi o que eu acabei de falar. Antigamente, Antigamente não, e até hoje, né? Porque nós não temos uma monarquia. Mas quando você ia se apresentar para um profeta, ia se apresentar para um sacerdote, você tinha que oferecer alguma coisa. E aqui nesse caso, como Samuel era o profeta, ele mesmo ia fazer um sacrifício perante o Senhor, porque ele tinha acabado de ungir o Saul e ia se apresentar e orientar Saul o que deveria ser feito. Então ele mesmo ia fazer um sacrifício completamente queimado ao Senhor. E aí quando ele fala, espere ali 7 dias até eu lhe dizer o que deve fazer. 7, gente, na Bíblia, toda vez que aparecer números, já falei isso daqui, toda vez que aparecer números na Bíblia, anotem, frisem, porque número é profético. Deus trabalha com o tempo. E Deus trabalha com exatidão. Deus é matemático. Não sei se vocês sabem, mas o mundo é feito de matemática. Existe um cálculo, eu estudei isso quando eu estava estudando maquiagem, que eu estudava colorimetria e esqueci a palavra que se fala. Visagismo. Então existe um cálculo que diz que todos os números compostos por eles representam 6. E que toda a formação de tudo é basicamente uma esfera que dá como se fosse um formato de 6. O caracol, o girassol e vários outros. Eu não lembro exatamente qual é o nome desse estudo, mas existe. E eu vou até pesquisar para quando eu falar correto. Então Deus é matemático, Deus trabalha com números. E números são proféticos. Então 7 representa plenitude, representa perfeição. Eu vou até pesquisar aqui, que eu já li, mas eu vou novamente falar com vocês. Número 7, significado... Então, vocês prestem atenção. Toda vez que na Bíblia ou acontecer qualquer coisa na vida de vocês e vocês verem muitos números repetindo, tem um significado, tá? As pessoas falam, eu acordo muito meia-noite, eu acordo muito 3 horas. Tem o lado espiritual por trás, que não vem o caso dizer aqui, mas tem um lado também que Deus fala através de números. Então, o 7 representa a plenitude, né, que é o Shiva, que significa a divindade e completude de Deus. E aí aqui tem vários outros significados sobre o 7. Mas quando na palavra do Senhor diz que Samuel falou para ele esperar 7 dias, não foi à toa. 7 dias, plenitude. Saul precisava cumprir aquele tempo, precisava esperar o processo completo. Deus fez o mundo em 7 dias. Quando Deus às vezes nos deixa esperando 1 mês, 2 meses, porque comigo é só meses, né? Semana não. Nem dias. É porque Deus tem um propósito para tratar durante aquele tempo.
E se ele te deixar esperando por 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, é porque há um propósito naquilo. Números têm significados. Bom dia, Feli! Números têm significados proféticos. Números têm significados espirituais. Então, toda vez que vocês verem na Bíblia que tem um número, vão pesquisar o significado do número. E outra, número também... Tá, não vou falar. Mas números são importantes, tá? Pesquisem sobre números dentro da Bíblia, dentro do significado hebraico, dentro do significado judeu, o que representa os números. Bora lá. Feli, tô lendo 1 Samuel, se quiser acompanhar, 1 Samuel 9. Desde o momento em que Saul partiu, Deus mudou a vida dele. Tudo começou a acontecer como disse Samuel. Saul e seu servo foram para Gibeá para se unirem a um grupo de profetas. O Espírito de Deus se apoderou de Saul e ele profetizou com eles. Algumas pessoas que tinham conhecido Saul antes viram Saul profetizando e começaram a perguntar: o que está acontecendo com o filho de Quis? Ele é um dos profetas? Bom dia, Tami. Outra Tamires, bom dia. Bem-vinda, tô fazendo a leitura de Samuel. Caso queira acompanhar, é muito bem-vinda. Tamires é uma querida também. Glória a Deus pela sua vida. Se a sua família são uma bênção. O que está acontecendo com o filho de Quis? Ele é um dos profetas? O homem que morava ali disse: sim, parece ser o líder. E por isso ficou famoso o ditado: será Saul também um dos profetas? Depois de profetizar, Saul foi ao lugar da adoração. O tio de Saul perguntou a ele e ao servo onde tinha estado. E Saul disse: estávamos procurando os burros, mas como não podíamos encontrá-los, fomos ver Samuel. O tio pediu para que eles contassem que o Samuel disse, e Saul respondeu: nos disse que havia encontrado os burros, mas não contou que Samuel lhe disse sobre o reino. Samuel convocou todo o povo de Israel para que se unisse com o Senhor em Mispa. Ali disse a eles o seguinte: o Senhor Deus de Israel diz: eu tirei de Israel do Egito. Eu salvei do controle do Egito e de todos os reinos que tratavam-lhes mal. Eu, seu Deus, salvou vocês de todas as suas dificuldades. Mas vocês disseram que queriam um rei para reinar sobre vocês. Portanto, agora apresente-se perante ao Senhor, tribo por tribo. A seguir, Samuel pediu às tribos que se aproximassem. A primeira tribo escolhida foi a tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim escolheu a família de Matrim e pediu aos homens dessa família que se aproximassem. Dessa família escolheu Saul, filho de Quis. Também, quando o povo procurou por Saul, não conseguiram encontrar. Então perguntaram ao Senhor se o Saul havia chegado. E o Senhor respondeu: Saul está escondido entre o equipamento. Então foram e tiraram dali e colocaram entre o povo. Vou dar uma pausa aqui. Ali você já vê, né? Saul não disse para o seu tio que Samuel tinha ungido ele. Já escondeu. Samuel, que era o líder, o profeta, chamou todas as suas tribos para serem apresentadas perante ao Senhor, porque o povo quis um rei. Tá? Aqui na palavra do Senhor diz desde o começo que não foi Deus que quis que tivesse rei entre o povo de Israel. Foi o povo de Israel que desobedeceu e pediu um rei. Então, a partir dali, o povo conseguiu o que ele queria e aí Saul foi lá e se escondeu. Gente, se vocês ouviram um barulho, eu vou pedir perdão de novo, tá? Eu ainda não comi. E bora lá, deixa eu continuar. Tá. Saul estava escondido dentro dos equipamentos. Aí você já vê como é que acontecem as coisas, né? Ele já foi ungido, ele já foi separado e ele já estava escondido, ele não foi se apresentar. Então tá bom. Ao colocarem entre o povo, viram que ele era tão alto que as pessoas apenas chegavam no ombro dele. Samuel disse ao povo: vejam o homem que o Senhor escolheu. Não há ninguém como ele em todo o povo. Ponto.
tá? Uma coisa que Deus falou muito comigo e eu não tô discordando de outras pessoas que acham diferente, de pastores que pregam diferente, até porque eu não sou pastora. E eu não tenho teologia, tá? Mas aqui, a partir desse momento, tá escrito: vejam o homem que o Senhor escolheu. Não há ninguém como ele em todo o povo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós falamos, Deus que escolheu. Ok, tá certo. Mas aqui nesse contexto, Deus escolheu sim, porque o povo foi rebelde e pediu um rei. Então, como o povo foi rebelde e pediu um rei, Deus deu um rei para eles, tá? E quando Deus fala que não há ninguém como ele, não tá falando de quesito do Saul ser bom. Tá falando da aparência, porque anteriormente ele estava falando que não tinha ninguém tão alto quanto ele. Então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes nós falamos, não tem ninguém igual ele, como se a pessoa fosse super santa. E não é. Nesse contexto aqui não era. Nesse contexto era que Saul era mais alto do que todo mundo. Saul era diferente de todo mundo. E rei, homens que iam pra luta, pra guerra, naquela época precisavam ser fortes, precisavam aparecer, transparecer que eram homens de luta, de guerra, até porque o povo inimigo era um povo que tinha gigantes no meio dele. Eu já falei isso. Desculpa, pausou. Eu já falei isso anteriormente. Então, Deus, nesse quesito, Deus escolheu Saul pelo seu porte. Tá? Pode ser um pouco controverso, às vezes. Bom dia, quem tá chegando. Pode ser controverso um pouquinho. Não tô falando que isso desmerece o fato que foi o Senhor que escolheu, porque é o Senhor que escolhe tudo, tá? Tinha propósito para Deus escolher Saul, que era alto, tinha propósito depois para Deus escolher Davi, e tinha propósito para Deus permitir que o povo de Israel tivesse um rei, mesmo que ele não quisesse, porque aqui o Senhor fala que o povo escolheu e o povo rejeitou a Deus. Então foi o povo que escolheu o rei, não foi Deus que escolheu. Então foi através de rebeldia que entrou um rei nesse contexto. Óbvio, eu falei isso ontem, precisava um rei vir? Sim, porque lá na passagem, lá na frente, diz que Jesus ia nascer de uma linhagem real. Então tinha que ter um rei. Só que Jesus já é filho do rei, que é o Senhor. Então Deus permitiu, tá? Ok, então vamos nos atentar a isso, porque aqui em 24 disse, em 23 disse claramente que não havia ninguém igual a ele, mas era na aparência, não era na santidade. Por isso que lá na frente, quando o Senhor traz Davi, o Senhor fala que Davi tinha um coração segundo o Senhor, porque Davi era um homem, Davi fez muita coisa errada, gente. Se vocês forem ler a história de Saul, Saul fez muita coisa errada. Mas a história de Davi, Davi fez muita coisa errada. Muita coisa errada. Bom dia, é o Júnior, né? Bom dia, Júnior. Jônia, porque eu conheço como Jônia. Davi fez muita coisa muito mais errada. Não muito mais errada do que Saul, mas Davi fez muita coisa errada também, tá? Só que Davi foi escolhido pelo Senhor como um homem segundo o seu coração. Então, por quê? E Saul não foi? Porque Saul era ruim. Eu dando spoiler. Mas bora continuar. Para quem chegou agora, eu tô lendo 1 Samuel 1:10. Então, se vocês sentirem à vontade, se quiserem, é só acompanhar. Para você também. Ótimo dia. Bora lá. 24. Samuel disse ao povo: venham. O homem que o Senhor escolheu. Não há ninguém como ele em todo o povo. Novamente, sobre aparência, tá? Não é sobre a pessoa ser boa. Então o povo começou a gritar: viva o rei! Samuel explicou as leis do reino ao povo e ele escreveu um livro e o colocou diante do Senhor. Depois disse a eles que fossem para casa. Também Saul foi para casa de Gibeá. Deus tocou no coração de alguns homens corajosos e eles começaram a seguir Saul. Mas alguns homens de mau caráter começaram a dizer: como este homem pode nos salvar? Falavam mal de Saul e negavam a levar presentes para ele, mas ele não dizia nada. Então, bora lá. Uma coisa que eu aprendi, eu tinha muita dificuldade com isso, tá? E eu falo. Não tenho problema de falar, porque Deus me trata. Mas eu tinha uma certa dificuldade, às vezes, com alguns tipos de autoridade. Por exemplo, quando eu não concordava com certas coisas, eu não desrespeitava, mas eu tinha uma dificuldade no sentido de aceitar. Até o momento que Deus falou que toda autoridade é Ele que coloca. Então, se nós estamos rejeitando a autoridade, por mais que
não seja boa, nós estamos desrespeitando ao Senhor. Então, a partir do momento que nós começamos a questionar muito ou a brigar com certas autoridades em alguns quesitos, nós estamos desobedecendo a Deus. Então, eu não tô falando, óbvio... Olá, Sara, bom dia. Óbvio que eu não tô falando que assim, se uma autoridade te mandar matar alguém, você vai lá e vai matar. Se a autoridade mandar você roubar, você vai roubar. Não, tá? Porque isso daí é abuso de autoridade, que também é errado. Mas nós, às vezes, temos a tendência de reprimir muito aquilo que... Não reprimir, né? Mas de ter repulso aquilo que nós não concordamos. E quando o nosso papel verdadeiramente nós devemos orar por eles. Por exemplo, hoje eu não concordo com o governo que está no Brasil, tá? Mas também não concordava com o governo que estava antes. E aí eu vou só criticar? Também. Não, Senhor, me perdoa. Ai, perdoa. Não, mas eu vou orar por ele. Eu vou orar por ele, por quê? Porque se ele tá ali, foi porque Deus permitiu de alguma forma. Porque não há nenhuma autoridade que Deus não conceda. Porque Deus é autoridade acima sobre todas as autoridades. Por mais que aquela autoridade que tá lá não seja boa, Deus permitiu por um propósito. Então nós temos que orar por eles. Óbvio, né? Vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte. Para entrar uma pessoa melhor. Né? O cara tá lá roubando, eu vou ficar calado? Não vou ficar calado, porque isso é errado, você tá compactuando com erro. Então a gente tem que ter um pouco de entendimento quando fala em relação à submissão de autoridade, tá? E principalmente como nós nos portamos com a autoridade. E aqui nesse contexto, por mais que, tudo bem, Saul não foi perfeito, já começou errado, que Saul já começou se escondendo quando tinha que se apresentar perante Samuel, ok? Mas o Senhor falou que ele separou, ele escolheu para estar lá liderando aquele povo. Por mais que fosse por meio de rebeldia, porque o povo que pediu a Deus, não foi Deus que quis, tá? E aí nós vemos que tiveram alguns homens que falavam mal de Saul. E Deus fala que nós não devemos falar mal, nós devemos abençoar, então não amaldiçoar. Ah, o nosso governo hoje é safado? O nosso governo hoje é safado. Mas eu não vou falar isso, eu vou falar, profetizar e declarar coisas boas, para que ele seja alcançado. E principalmente, eu vou agora ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi, tá? E aí vocês tomem posse disso. Quando vocês verem que alguém tá, assim, qual é a palavra? Não vou falar perseguindo, mas quando você vê que uma autoridade sua não tá fazendo o seu devido dever e valor e cumprindo aquilo que ele deveria fazer, começa a orar a Deus por justiça, tá? Por quê? Porque Deus é justo. Ele é juiz. E na palavra do Senhor, Deus diz que Deus odeia injustiça. E dele procede a justiça. Então, se você acha que está sendo injustiçado, ou que sua autoridade, seja lá qual for, professor, chefe, o que for, até teu pai mesmo, tua mãe, fala, Senhor, isso não é justo. Começa a orar ao Senhor por justiça. E deixa. Isso foi uma coisa que eu aprendi com os meus pais. E hoje eu falo pra vocês, tá? Quando eu vejo alguma coisa injusta acontecendo, a primeira coisa eu oro pra Deus e depois eu ligo pros meus pais. Pedindo pros meus pais orarem também, porque eles são autoridades sobre mim, tanto física quanto espirituais, e porque eles têm muito mais tempo de evangelho do que eu, sei lá, quase 40 anos. Então, você não concorda com os seus líderes? Ora por justiça. Tá? Só isso, faça só isso. E fica calado. Edilene, ficar calada é a parte mais difícil. Mas Deus está tratando. Bora lá. Para nós finalizarmos. 27. Primeiro, Samuel 10, 27. Tá aqui no segundo parágrafo. Oi, vida. A voz até muda, né? Quando o marido entra no live. Como este homem pode nos salvar? Falavam mal de Saul e negavam levar presentes para ele. Mas ele não dizia nada. Então, uma outra coisa. Vocês têm que aprender que existe submissão. E tem que aprender também que, principalmente naquele contexto, quando você se apresentava perante um rei, quando você se apresentava perante uma autoridade, você levava ofertas. Você não ia para casa da pessoa de mão vazia. Isso é uma coisa que tenho muito em mim. Eu gosto quando eu vou pro Brasil. Por mim, o Wellington tá aqui, ele sabe. Por mim, eu levava presente pra todo mundo, gente. Mas é impossível.
porque não tem mala que aguente. Então eu tento levar sempre uma lembrancinha, alguma coisinha ou outra, porque é uma forma de agradecer, é uma forma de você demonstrar que você ama a pessoa, né? E na palavra do Senhor, desde o começo, diz isso. Toda vez que alguma pessoa normal ia se apresentar perante qualquer autoridade ou qualquer pessoa de relevância, eles levavam ofertas e levavam presentes. Então, presentei o seu pastor, presentei o seu pai, presentei, se você não é da igreja, presentei sua mãe. Isso é uma questão de honra mesmo. Você vai na casa de alguém, leve alguma coisa para a pessoa. É importante, você estar ofertando na vida da pessoa. E isso é princípio de honra mesmo. Então, assim, nem que seja um imã de geladeira, eu levava. Esse último passeio, eu levei uma imã de geladeira para um monte de gente. Queria levar mais, mas eu fui só com uma mala de mão, então não dava. Então, aprenda um princípio de honra. Primeiro, não vou falar mal de autoridade. Vou orar por ele, vou abençoar ele, vou pedir Deus para fazer justiça. Segundo, não vou desrespeitar e eu vou honrar ele, tá? Olá, Everton. Então, honrar no sentido de, por mais que eu não concorde com aquilo que ele tá falando, eu não vou falar mal. Por mais que eu não concorde com aquilo, por mais que eu não ache que é certo, eu não vou falar mal. Eu vou fazer o quê? Eu vou orar pedindo a Deus justiça, se ele estiver sendo injusto, e eu vou orar abençoando ele. E outra coisa, quando eu for perante uma autoridade, uma pessoa que eu reconheça a autoridade, leve um presente para a pessoa, leve, sei lá, um brinco, um batom. Gente, princípio de honra. Honra, dá. E você não deve dar para receber, tá? Porque eu não sou disso. Mas algo que eu sempre aprendi com meu pai, e meu pai sempre deu muitas coisas para os outros. E lá em casa nunca teve falta de coisas, assim. Meu pai teve uma época que ele trabalhava em prédio como porteiro. Então ele recebia muitas coisas novas, coisas semi-novas. E aí o que meu pai fazia? Dava pros outros. Às vezes minha mãe ficava até com raiva, porque minha mãe queria. E meu pai já tinha dado pros outros. Então assim, lá em casa tem sempre ciclo de ter muita coisa dentro de casa e muita coisa indo fora. Porque meu pai pega, recebe e dá pros outros. Pega, recebe e dá pros outros. Pega, recebe e dá pros outros. Então tem esse princípio de honra. Se você honra uma pessoa, se você reconhece aquilo que a pessoa tem, se é uma autoridade, faça alguma coisa em favor daquela pessoa. Pegue isso. Bora lá. O rei dos Amonitas tinha oprimido os Gaditas e os Rubenitas, que era a tribo de Gade e a tribo de Rubens. Ele tinha tirado o olho direito de todos os homens de Israel dessa tribo, que moravam ao leste do Rio Jordão, e não tinham deixado ninguém o que ajudasse. Isto causou muito temor aos israelitas. Mais de 7.000 israelitas escaparam dos amonitas e foram a Jabes Gileade. Pronto. Finalizei aqui esse primeiro. Amanhã nós continuamos falando do 11. Então aqui só para finalizar, para falar a vocês o que eu recebi dessa leitura de hoje. Principalmente para vocês começarem, para nós começarmos qualquer coisa, orem ao Senhor primeiro para pedir revestimento ao Senhor. Bom dia, Jana. Orem ao Senhor para pedir revestimento do Espírito Santo, porque tudo que você fizer, tudo que você for fazer, aqui está dito nessa palavra, e lá em Atos também nós vemos isso. Antes de começar o ministério da igreja, antes de qualquer coisa, o Senhor falou que ele tinha que subir e o Espírito descer. Então, antes de você começar qualquer coisa na sua vida, peça o revestimento do Espírito Santo. Se você tiver alguém espiritual que você acha que, sei lá, uma autoridade maior que tem mais experiência, peça oração também, os seus pastores, ou seu pai, sua mãe, qualquer coisa. Se você é uma pessoa que não costuma orar, não tem o hábito de orar, não sabe orar, fala, eu nem sei o que é orar, peça alguém, uma tia, uma avó, sempre tem alguém ali que é uma referência, para orar por você, para você iniciar os projetos. E outra coisa, antes de vocês fazerem qualquer coisa, antes de trabalhar em qualquer coisa, consagre primeiro ao Senhor, dá primeiro ao Senhor, ora primeiro ao Senhor. Senhor, o Senhor quer que eu faça isso mesmo? Senhor, eu estou entregando nas suas mãos. Espírito Santo, me dê discernimento. Espírito Santo, me dê inteligência. Espírito Santo, me dê capacidade. Espírito Santo, me dê criatividade. Espírito Santo, me revista, Espírito Santo. Porque lembre-se, gente, se você não sabe, eu tô te falando agora. O mundo é regido por coisas naturais e é regido por coisas espirituais. Eu, Edilene, tá? Mas sou eu.
e o Hélio sabe, eu levo muito mais a sério as coisas espirituais do que as coisas naturais. Ah, como assim, Edilene? Então, nós somos seres carne, mas nós somos de espírito. A nossa alma veio do Senhor da eternidade. Então, eu vou dar muito mais importância hoje a tudo que é espiritual do que é terreno. Como assim? Hoje eu dou muito mais valor a eu tá orando, a eu tá buscando, a eu tá jejuando, a eu tá lendo a palavra, do que, entre aspas, tá? Trabalhar fora. Pum! Agora vem a polêmica. Como assim? Vou dar um exemplo. Houve um tempo da minha vida que o Senhor me tirou de trabalhar fora e Ele me deixou em casa, e Ele sabia que isso pra mim era muito difícil porque eu sempre trabalhei fora, desde os 13 anos. E aí, eu via Deus me colocando no lugar de, enquanto você não aprender a depender de mim, a orar comigo, a ver o que eu quero, você não vai conseguir o que você quer. Que era trabalhar fora, era fazer dinheiro. E aí, Deus me pegou numa situação e simplesmente foi fechando as portas. E aí eu me vi em casa e aí eu falei, ok, acho que eu tô entendendo. Comecei a ter mais intimidade com Deus. Então, às vezes nós achamos que certas portas são fechadas, às vezes nós achamos que certas coisas não acontecem. E eu tô falando de questão de emprego porque eu acho que a maioria das pessoas aqui vivem essa realidade. É isso. Porque a gente precisa de dinheiro para poder viver. Mas não, a gente precisa de Deus para viver. E aí, às vezes, nós damos mais importância a, sei lá, qualquer outra coisa do que as coisas espirituais. E às vezes nós vivemos muito mais as coisas daqui do que espiritual. Ah, como assim, Edilene? Um exemplo, tá? Não leve pro radical, sou eu, porque Deus comigo a régua é muito mais lá em cima, e eu questiono Deus por isso. Mas eu, por exemplo, hoje eu não ouço nada, nenhuma música que não seja cristã, que tenha Cristo, nem qualquer música, tá? Como assim, Edilene? Porque eu entendo que música é espiritual também. E aí, pode estar chocando vocês, mas eu fiz um estudo junto do nosso grupo de intercessão. Nós fizemos uns estudos, apresentamos alguns estudos, e o meu tema foi libertação infanto-juvenil. E aí eu comecei a estudar todo o contexto espiritual, tanto natural quanto espiritual e físico. E uma das coisas era música. E aí eu comecei a estudar por trás das músicas. E na verdade não é só música, é som, porque Deus é som, Deus é vibração. Nossa, como assim, Edilene? Deus fez o mundo através da palavra. Ele falou, haja luz. E houve luz. Som. Deus criou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida. Então, assim, vibração. Porque você não sente o ar. Sente ou não sente? Na verdade, você sente, mas você não vê. Então, isso é o quê? Então, assim, a minha régua é mais lá em cima. Tá? Isso só para contextualizar para vocês. Nós somos muito mais espirituais do que naturais, só que nós não vemos. Então, a partir do momento que nós começamos a perceber e a entender que nós somos seres espirituais, nós vamos cuidar muito do nosso espírito e vai cuidar do nosso corpo também. Eu faço academia, trabalho, tá, gente? Mas a gente começa a colocar no lugar de eu vou alimentar o espírito porque eu sou um ser espiritual. E aí, agora, só para finalizar, uma coisa que me pega muito, e eu falo isso muito com Hector. Todo mundo sabe que o mundo espiritual existe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas ninguém dá importância para ele. Mas se você vê um cara fazendo, você vê uma pessoa lá incorporada fazendo um trabalho em despacho, você acredita. Todo mundo acredita em macumba. Todo mundo, essa fulano fez macumba, ai tá em casa. Ai, todo mundo acredita na inveja. Nossa, porque a inveja é pior que a macumba. A inveja não sei o quê. Todo mundo acredita. Gente, isso é o quê? Isso é espiritual. Você não vê a inveja. Você vê ali o trabalho. Você vê o trabalho ali. Macumba física. Mas você não vê as consequências fisicamente. Mas você sofre as consequências espiritualmente. Então, assim, cuidado com a questão do espírito. Por isso que aqui falou que antes de Saul começar tudo, ele ia ser apoderado pelo espírito e aí ele ia sofrer uma mudança. A partir do momento que ele ia sofrer uma mudança, que ele ia mudar, ele começou a profetizar e aí sim ele começou a exercer o papel dele como rei. As pessoas começaram a ver ele como rei. Então, antes de vocês fazerem qualquer coisa, vão dar importância para o que é espiritual.
Alimente-se do que é espiritual. Leia. Ai, cara, Edilene, eu não consigo ler a Bíblia porque é chato. É chato porque você não sabe interpretar a história. A partir do momento que você interpreta a história, você vai ver que é legal. Ah, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade. Ok. Pega no YouTube, sei lá, história de Gênesis. Tem animações. Ah, resumo de Gênesis. Tem animações. Ah, audiobook. Ah, eu não consigo ler, porque eu sou péssima para ler. Eu não leio, não tenho hábito de leitura. Audiobook, coloca no fone e começa a ouvir. Sei lá, hoje em dia existe N maneiras. Mas assim, começa a entender como Deus funciona. E isso nós só conseguimos fazer através da palavra. Poxa, Edilene, não consigo orar, não sei orar. Amém. Você sabe o que é orar? É conversar. Começa a falar. Assim como eu tô falando com vocês, começa a falar com Deus. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo. Ai, mas eu não tô vendo Deus. Se você continuar falando, você não vai ver mesmo, né? Se você não continuar falando, você não vai ver. Poxa, mas é muito difícil, vão achar que eu tô maluca. Às vezes você fica cantando sozinha, às vezes você fica conversando sozinha, que eu sei. Então, qual é a dificuldade de a gente conversar com Deus? Ah, eu não sei orar. Tudo bem, não ajoelha, não precisa ajoelhar. Sei lá, tá lavando louça. Poxa, Deus, é isso, 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 isso. Começa a conversar. Ah, eu não consigo pegar na Bíblia pra ler, porque eu acho o vocabulário estranho. Coloca no YouTube, coloca... Eu tô lendo a versão fácil de ler, que é a versão cotidiana. Ah, eu não consigo jejuar. Não vou nem falar pra vocês jejuar, porque jejuar é um outro nível. Então, só isso. Só a oração e a leitura. Ah, eu não consigo. Começa a colocar, sei lá, pregação. Vê qual pregação que você gosta mais. Tem pregações que são mais animadas. Tem pregações que são tipo leitura, estudo. Eu gosto muito de estudo. Então, qualquer coisa, gente, só façam. Só alimente o espiritual. Porque num dia que vocês veem as coisas espirituais, eu tenho certeza que vocês vão agradecer. Porque, ai, fulano teve inveja comigo, fiquei doente. Você sabe que a inveja é espiritual. Inveja existe. Então, assim, começam a alimentar o espiritual de vocês. Amém? Vamos orar. Poxa, que pena. Acabou de entrar agora a Raquel. Oi, Raquel. Vocês têm mais alguma coisa para falar, para compartilhar aqui? Me falem antes de eu começar a orar. Tem alguma coisa para acrescentar, para compartilhar, para nós orar. E eu só falo uma coisa pra vocês. Eu sou assim, nesse nível, porque Deus me exigiu, tá? Mas eu não tô falando pra vocês, parem de ouvir música. Leia todo dia, não. Porque eu sei que não vai conseguir. Vai conforme você consegue, gente. Temos que parar de tentar fazer uma coisa que a gente não consegue. Ah, eu não consigo ler a Bíblia assim, pegar e ler. Sei lá, ver um vídeo que explica a história, pra você entender. Ah, não consigo ouvir. Sei lá, faça qualquer coisa, aquilo que você consegue. Não tenta fazer alguma coisa maior do que o que você consegue. Não tenta ler 2, 3, 4 capítulos da Bíblia. Por mim, sinceramente, eu queria ler 3 aqui. Mas Deus falou 2, porque 1 é pouco, 2 é bom. Então, 2. Estamos lendo 2 capítulos todos os dias. Aí, se vocês oram comigo, se vocês entram junto comigo, eu começo orando e finalizo orando. Então, assim, coisa simples. Começa com o simples. Ora enquanto lava a louça, ora enquanto tá dormindo. Orar é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Ponto. Lê a Bíblia conforme tu consegue. Se é um versículo, vai lá no aplicativo, vai qual é o versículo de hoje. O versículo de hoje é isso. Ah, ok, o versículo de hoje é isso. Sei lá, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. Ok. Vai lá e fala, Deus, eu quero buscar, me ensina a buscar primeiro o reino do Senhor antes de todas as coisas. Porque o Senhor diz que quem busca primeiro o reino do Senhor, todas as coisas vão ser acrescentadas. Amém. Ah, eu não sei orar. Gente, tem um monte de problema, não sei o que orar. Ninguém tem a vida perfeita. Começa pela sua vida. Ó, não tenho saúde. Olha, Deus, eu tô doente nisso, tô sentindo dor aqui, eu tô sentindo dor aqui. Por quê? Eu tenho certeza. Se você começar orando, falando só os seus problemas pra Deus, você vai ficar mais de 1 hora. E aí depois entra os família. Quem é casado, marido, e assim os agregados. Então é impossível vocês falarem que não conseguem orar,
que não sabem orar. Se orar é só conversar com Deus os seus problemas, as suas dificuldades. Logo, vocês vão chegar num ponto de... E aí é mais pra frente que tem mais experiência. Vocês ouvirem Deus, aí vocês se preparem o lombo. Ai, como é que eu ouço Deus? Outra coisa. Parte 2. Vamos começar com assim. Vamos começar pelo começo, que é mais fácil. Comecem conversando com Deus, falem seus problemas, falem o que vocês querem conquistar, falem suas alegrias, converse como se estivesse conversando com qualquer outra pessoa. Ah, não consigo ler a Bíblia. Coloca o desenho animado, resumo e vê o resumo, o que aconteceu, ouve um audiobook, ou sei lá, abre o versículo do dia e lê um versículo por dia e ora aquele versículo. Ponto. Começa assim, começa simples. Mais pra frente, Deus vai direcionando vocês. Amém? Buscar ter intimidade com Deus cada dia, mais e mais é maravilhoso. É o que eu falo. Se deixar aqui, meu filho, eu fico falando, porque eu amo falar disso. Mas vambora, porque eu tenho que almoçar, que eu tô de jejum. Ai, e eu tô cheia de fome aqui, já vai dar 2 horas. Amém? Se tiverem mais alguma coisa, vão colocando aqui, enquanto eu vou orar. Se você quiser ver tudo que eu li e falei, não se esqueçam de ir lá no canal. @Reino de Deus 1. @Reino de Deus 1. Tá lá todos os estudos. Paizinho, mais uma vez aqui eu estou para agradecer por cada vida que aqui esteve. De verdade, muito obrigada. Obrigada porque se não fosse o Senhor hoje, eu não estaria aqui. Obrigada porque eu estou aqui mesmo sem querer estar. Porque foi algo que o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza que tem muito mais a ver com aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas do que comigo mesmo e com qualquer outra coisa. Que o Senhor venha tratar os nossos corações para que nós recebamos essa palavra. Que não sejam palavras vazias, que não sejam orações vazias, que não sejam escritas vazias. De verdade, Pai, gera transformação no nosso ser. Gera transformação, que nós possamos querer ter intimidade com o Senhor no quesito de caramba, isso que está sendo escrito, isso que foi escrito na Bíblia não é somente um conto, foi verdade. Eu oro para que o Senhor dê experiências para essas pessoas que estão aqui, para que elas vejam que é verdade, assim como eu vi e já vi várias vezes o Senhor testificando a verdade dentro da palavra, assim como eu tive vários privilégios de ter experiências incríveis com o Senhor. Tô até arrepiada. De ver o Senhor, de sentir o Senhor, de ouvir o Senhor, várias e várias experiências. Eu oro para que seus filhos tenham essas experiências, para que eles entendam que a Bíblia não é um livro de conto e história, mas que é verdadeira e é real. Eu oro para que a transformação seja gerada no nosso interior, no nosso ser, possa ser gerada nas nossas vidas, na minha vida principalmente. Que essa palavra possa gerar transformação e que nós venhamos reter aquilo que o Senhor quer e nós venhamos aprender dia após dia com a palavra do Senhor. Permaneça conosco, que o Espírito Santo do Senhor nos ministre. E agora, em nome de Jesus, eu oro para que todos que estão aqui e têm medo ou querem fazer algo e não se sentem preparados, que o Espírito Santo do Senhor capacite cada um deles. Que o Espírito do Senhor vá de encontro a cada sonho, a cada projeto, a cada plano. Venha orientá-los o que deve ser feito, como deve ser feito. Que o Espírito do Senhor venha ser o conselheiro nas nossas vidas, na vida de cada pessoa que está aqui dentro dessa live ou que vai ver depois. Que o Espírito do Senhor venha dar clareza, venha dar sabedoria, aonde investir, o que deve comprar, o que deve fazer, aonde trabalhar, como deve ser feito, como eu devo me vestir, como eu devo me falar, como eu devo agir, o que eu vou fazer. Que o Espírito do Senhor seja o conselheiro, que eles possam ser revestidos com o Espírito do Senhor para começar aquilo que o Senhor já determinou. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, esteja conosco. Amém. Amém. Se deixar, eu vou orando, gente. Uma outra coisa. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Cleito. Obrigado, Tatá. Bom dia, Rose. Obrigado. Amo a vida de vocês. E amanhã, mais ou menos por esse horário, nós estaremos aqui novamente, tá? Beijo. Vocês são incríveis. Que Deus abençoe a vida de vocês.